Olá, amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para transmitir mais uma palavra de Deus ao seu coração. A leitura de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 15, que diz assim: Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estarás em vós. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu quero falar sobre o Espírito Santo nesse dia. Hoje, pela manhã, quando estava em oração, o Senhor moveu o meu coração e me trouxe a seguinte compreensão: de que eu não estou só, de que o Espírito Santo foi enviado para que pudesse me ajudar nas horas de dificuldade que tenho passado. Assim como você que me ouve, também tem passado momentos difíceis, alguns momentos que parece que você vai perder essa batalha. Mas eu venho neste dia te dizer que existe alguém que está com você, que é o Espírito Santo do Senhor. E esse Espírito está pronto para te ajudar neste momento que você está passando. Você não está sozinho, o Espírito Santo está com você. Quando olhamos a palavra do Senhor, lá no livro de Juízes, no capítulo 3, no versículo 7 diz assim: E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram a Baalins e a Astarote. Versículo de número 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim durante 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e o libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor. E Otiniel julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu a sua mão a Cusã Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã Risataim. Nesse momento histórico da Bíblia Sagrada, lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo não havia sido enviado ainda. Ele descia de tempo em tempo e usava os homens para determinado fim sobre a terra, para trazer libertação ao povo de Israel. Assim como Otoniel foi usado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, nós vamos encontrar Sansão também surgindo na história. A Bíblia diz que Deus escolhe este moço para que ele pudesse ser o libertador de Israel. Lá no capítulo 13, versículo 24, diz assim: Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a mover Sansão de tempo em tempo. O que vemos aqui é que o Espírito do Senhor no Antigo Testamento, ele, como disse, para determinada situação, ele era enviado e ele movia os homens, ele trabalhava através da vida dos homens que Deus escolhia para trazer a libertação ao seu povo. Agora no Evangelho de João, nós estamos vendo João dizendo que o Espírito Santo foi enviado para nós. Lá no capítulo 4 de Mateus, Jesus, quando ele inicia o seu ministério, a Bíblia diz que ele é levado ao deserto, movido pelo Espírito Santo. E por 40 dias, Jesus fica ali no deserto, em jejum, em oração, com a ajuda do Espírito Santo. Se você olhar o texto sagrado, você vai ver que Jesus passa as dificuldades que nós passamos hoje. Jesus sente fome, sente sede, mas ele consegue vencer os 40 dias. Por quê? Porque foi levado pelo Espírito Santo. Então João está dizendo que o Espírito Consolador, ele foi enviado para nós. E qual é o papel do Espírito Consolador? Se você olhar no capítulo 14 da Bíblia Sagrada, que é a leitura que eu fiz com vocês, vai dizer assim: o Consolador Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas
todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto o tenho dito. O Consolador, ele vem então no lugar de Jesus. Jesus, quando ele é tomado ao céu, ele diz: eu não vos deixarei órfão, pois eu enviarei a você um Consolador e ele estará convosco para todo sempre. Então nós vemos agora a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo não é enviado de tempo em tempo como no Antigo Testamento. Hoje ele está conosco. E a Bíblia diz, lá em João capítulo 14, nós vamos ver ele dizendo assim: porque o Espírito da verdade que o mundo não recebe e nem pode conhecer, mas vós o conheceis, porque habita convosco e ele estará em vós. Existe o Espírito Santo dentro de você. Você pode se achar enfraquecido neste momento, sem força, sem coragem, mas o Espírito do Senhor que está dentro de você, ele pode te mover e te dar forças para continuar lutando, e com certeza você conseguirá continuar caminhando e mantendo a tua fé e a tua confiança no Senhor. Quando olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, nós vamos ver Estevão, quando estava ali para ser apedrejado, para ser assassinado por amor ao Evangelho. Lá no capítulo 7, versículo 55, diz assim: mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava em pé à direita de Deus. Então o Espírito Santo tem esta função de nos fazer ver aquilo que nós não conseguimos ver com os olhos naturais, porque o Espírito foi enviado como o Consolador. Se nós olharmos 1 Coríntios, Paulo está dizendo lá no capítulo 2, lá no versículo 9, ele diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são a que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Lá no versículo ainda de número 14, ele diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 12, ele diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Então o Espírito do Senhor está conosco nesta caminhada. Nós não estamos sozinhos nesta jornada. Ainda que estamos passando por um momento de crise mundial com o coronavírus, o Espírito do Senhor está conosco. O Consolador, o Espírito, foi enviado por Jesus para que pudesse trazer consolo para nós, força e esperança para nós. Por isso Paulo fala em Romanos capítulo 8, lá no versículo 9, Paulo fala da seguinte forma: fortalecendo que o Espírito está conosco e ele foi enviado para nos ajudar. Capítulo 8 do livro de Paulo aos Romanos, versículo 9, ele diz assim, da seguinte maneira: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 14, ele diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses sim são filhos de Deus. Se olharmos o versículo 26 e 27, diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27, ele diz ainda: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito do Senhor está conosco. Nós vamos vencer esta batalha. Nós venceremos esse momento que estamos passando. Talvez um momento de crise financeira, conjugal, profissional. Uma instabilidade se instalou no mundo, mas nós não somos guiados pelo espírito do mundo. Somos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. E é Ele que vai mudar a nossa vida. É Ele que nos conduzirá a um dia de vitória na presença do Senhor.
Um abraço para você, um beijo no teu coração, firme na fé, porque com certeza não estamos sozinhos, Deus está conosco, então continue a tua caminhada. Quando você for orar, diga: Espírito Santo, me ajude, Espírito Santo, me oriente, Espírito Santo, me mostre um caminho, Espírito Santo, me leve em direção a um caminho novo, a uma direção nova. Espírito do Senhor, conduza a minha vida. Diga isso, que com certeza o Espírito Santo estará se manifestando, porque Ele está dentro de você. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.